que tal a gente embarcar numa jornada visual descendo pelo osso mais longo do corpo humano? A ideia aqui é entender uma das nossas articulações mais importantes, o joelho. Certo. Então qual vai ser o nosso caminho? A gente vai começar conhecendo o fêmur, depois ver como ele se conecta lá no quadril, descer até o joelho, claro, e no final, o mais legal, vamos decodificar uma radiografia do joelho. Bom, para começar, vamos conhecer o fêmur, o osso mais longo do corpo. Afinal, para entender o joelho, a gente tem que começar pela peça principal, que é o osso da coxa. Olha ele aí, o fêmur. E não é só o osso mais longo, não. É também o mais forte que a gente tem. Para se ter uma ideia, ele consegue suportar uma pressão de até 30 vezes o peso do corpo. É basicamente o pilar de sustentação da nossa coxa. E a maior parte dele é essa haste longa e central, que tem o nome técnico diáfise. Pense nela como a viga principal da perna, a estrutura que realmente dá todo o suporte para o resto. Ok, agora vamos dar uma olhada lá em cima, no topo do fêmur. É aqui que a nossa jornada realmente começa, nessa conexão super importante com o quadril. E aqui está o nosso ponto de partida, a articulação do quadril. Dá uma olhada em como a cabeça do fêmur, que é essa esfera quase perfeita, se encaixa direitinho na bacia. É um encaixe tão preciso, uma verdadeira obra de engenharia da natureza. Agora, essas protuberâncias, essas saliências no osso, que a gente chama de trocânteres, elas não estão aí à toa, não. Elas funcionam como âncora, sabe? É onde os músculos mais fortes da perna se prendem para a gente conseguir andar, correr, pular. Sem elas, nada de movimento. Muito bem. Descendo pelo eixo do fêmur, a gente chega ao nosso destino principal, a parte de baixo. É aqui que a coisa fica, bem mais complexa, porque é essa parte que vai formar a metade de cima da articulação do joelho. Para a gente entender o joelho, tem uma palavrinha-chave que precisamos guardar: côndilo. O que é um côndilo? É basicamente uma daquelas pontas arredondadas e bem lisinhas no final de um osso, que faz parte de uma articulação. Pensa numa dobradiça, é mais ou menos isso. E aqui a gente vê com clareza esses dois grandes côndilos na base do fêmur. São eles que vão deslizar sobre o osso da canela, a tíbia, sabe? É esse movimento que forma a dobradiça principal do nosso joelho. Então, para deixar bem claro, o côndilo é a parte lisa que fica dentro da articulação e permite o movimento. Já o epicôndilo é essa área mais áspera, que fica do lado, acima do côndilo, e serve para prender os ligamentos. Um é para deslizar, o outro é para segurar. Mas olha só, um ponto importante aqui. O joelho não é só o fêmur. Longe disso. É uma articulação muito complexa, um ponto de encontro onde vários ossos se juntam e precisam trabalhar em total sintonia. E falando em outros ossos, entra em cena a patela, a famosa bolacha do joelho. Curiosidade, ela é o maior osso do tipo sesamoide do corpo. O que isso quer dizer? Que é um osso que cresce no meio de um tendão, em vez de se ligar direto a outro osso. A melhor analogia para a patela é pensar nela como uma roldana, sabe? Uma polia. Ela fica ali, deslizando num trilho do fêmur, e isso dá uma vantagem mecânica para o músculo da coxa, o quadríceps. Essa roldana aumenta a força para esticar a perna de uma forma impressionante. Certo, agora que a gente já conhece as peças do quebra-cabeça, vamos juntar tudo. Chegou a hora de aplicar esse conhecimento e ver como é um joelho por dentro na visão de um radiologista. E a primeira visão que a gente vai ter é a anteroposterior, ou AP. Basicamente, é como se a gente estivesse olhando o joelho de frente, reto. O que será que a gente vê? Tá aí. Essa é a visão de frente. Antes de aparecerem as legendas, vale o exercício. Tenta identificar o que a gente já conversou. Onde está o fêmur, a tíbia e aquele espacinho no meio, que é a própria articulação. E agora, com as legendas, tudo faz sentido. A imagem ganha vida, né? De repente, aqueles borrões viram os côndilos medial e lateral, os epicôndilos onde os ligamentos se prendem. Até a sombra da patela aparece ali por cima. A imagem vira um verdadeiro mapa anatômico. Só que a visão de frente conta só uma parte da história. Para entender de verdade, a gente precisa mudar a perspectiva. Vamos virar o joelho de lado, na visão lateral, e ver o que aparece. Olha só como muda. Vendo de lado, a primeira coisa que salta aos olhos é como os dois côndilos do fêmur agora parecem um em cima do outro, sobrepostos. Num joelho saudável, esse alinhamento é quase perfeito. E com as legendas, fica ainda mais claro. Nessa visão lateral, dá para ver direitinho a posição da patela, além nos pontos onde os grandes tendões se fixam. Coisas que na visão de frente, a gente simplesmente não enxerga.
Agora, uma coisa muito, mas muito interessante, principalmente em crianças. Estão vendo essas linhas escuras no raio-x? Muita gente olha e pensa que é fratura, mas não é. Isso são as placas de crescimento. É por aí que o osso cresce, que ele se alonga durante a infância e a adolescência. E essas placas de crescimento são um lembrete fantástico de que o nosso esqueleto não é uma coisa parada, estática. É um tecido vivo, pulsante, que está o tempo todo se transformando e crescendo. E com isso a gente completa essa descida pelo fêmur. Fica a reflexão, né? Da próxima vez que a gente correr, pular ou até sobre um degrau, dá para pensar em toda essa arquitetura incrível que está em movimento. A grande questão que fica é como essa estrutura tão elegante consegue aguentar todas as forças do nosso dia a dia.